Há um ponto em que a dor deixa de ser apenas incômoda e começa a pesar como uma segunda pele. Você sente no corpo, sente no peito, no estômago, nos ombros que carregam mais do que deveriam. Mas o que dói não é só físico, é uma dor sem nome que atravessa os dias em silêncio. E mesmo assim, ela é familiar. Você já se acostumou a ela, aprendeu a funcionar apesar dela. A levantar da cama, a sorrir para os outros, a cumprir promessas, mesmo sentindo-se invisível por dentro. Mas agora, algo mudou. O que antes era suportável, agora pulsa com força. Algo em você começa a dizer, não dá mais. Essa é a linguagem do corpo. Um corpo que grita o que a mente não conseguiu nomear. Um corpo que se cansou de sustentar narrativas que nunca foram suas. Um corpo que já não quer mais ser apenas sobrevivente. Gabor Maté nos lembra, a dor emocional crônica é a última forma de comunicação de um corpo que aprendeu a calar, até que já não aguenta mais. Quando você sente que não dá mais, talvez esse seja o início silencioso da cura. Mas curar dói, não porque a cura machuca, mas porque ela exige que você se despe daquilo que te anestesiava. A dor era um escudo, um velho conhecido, um abrigo torto, e deixar esse abrigo exige coragem. Coragem de se ver sem máscaras, coragem de não saber quem se é sem a dor. Curar é também desapegar-se da identidade moldada pelo sofrimento. É como tirar uma roupa que já não serve, mas que você usou por tanto tempo, que se esqueceu de como era estar sem ela. E quando isso acontece, mesmo sem entender, o corpo começa a respirar diferente, porque no fundo ele já sabe, algo em você está pronto para deixar de apenas sobreviver. Há momentos em que você percebe que pensar positivo não é suficiente, que meditar por 5 minutos não dissolve a ansiedade que pulsa no peito, que repetir mantras não alcança o nó antigo que vive entre as suas costelas. E então surge a suspeita. Talvez o problema não esteja apenas na mente. Talvez ele esteja também no corpo, nos gestos que você repete sem perceber, nos relacionamentos que espelham feridas antigas, nas memórias que você nem viveu, mas que parecem estar escritas na sua pele. Bruce Lipton fala da epigenética como uma herança invisível, não apenas genes, mas traumas emocionais que atravessam gerações. Feridas que passam de mãe para filha, de avó para neto, não por maldade, mas por amor mal compreendido. E você sente isso. Mesmo sem provas, mesmo sem entender racionalmente, seu corpo sabe. Ele guarda histórias que a mente esqueceu. A espiritualidade, quando não inclui o corpo, vira performance. Falar de chakras, frequência, energia, sem escutar o que pulsa no peito, sem acolher a tensão que habita as pernas, sem respirar onde dói, é esvaziar a alma da própria cura. Cura real começa quando você decide permanecer onde antes fugia. Quando você encosta a mão sobre o próprio abdômen e pergunta, o que está guardado aqui? Mesmo que não venha resposta, essa presença já é transformação. Sentir é lembrar ao corpo que ele não está mais sozinho, que agora ele tem permissão para existir inteiro. Durante muito tempo, talvez você tenha buscado entender, leu livros, assistiu vídeos, fez cursos, estudou os porquês. E isso trouxe clareza, mas também trouxe cansaço, porque saber não basta, quando o que você precisa é sentir. A mente quer resolver, o coração quer expressar, mas o corpo quer ser escutado. E é nesse ponto que algo muda. Você percebe que a busca por explicações pode ser, às vezes, um novo tipo de fuga. Fugir da dor disfarçado de sabedoria. Fugir do sentir em nome do saber. Gabor Maté pergunta, o que você faz para não sentir? E talvez, sem perceber, você tenha feito de tudo para escapar. Trabalhar demais, ajudar demais, controlar demais, pensar demais. Mas chega uma hora em que pensar cansa. E tudo o que você deseja, chorar em paz. Respirar fundo, sentar em silêncio, deixar doer, deixar passar. Porque a dor, quando escutada, amolece. Quando você para de lutar contra ela, ela deixa de gritar. Ela apenas quer ser vista, apenas quer ser validada. Esse é um ponto delicado da jornada. O ponto onde você deixa de querer superar e começa a querer viver. Viver com verdade, com alma, com presença. E então surge uma escuta nova, uma escuta interna. Como se, pela primeira vez, você pudesse segurar a própria dor pelas mãos e dizer, eu estou aqui.
Durante anos, talvez você tenha ensaiado bem. O sorriso, tudo certo. O controle dos gestos e das palavras. Talvez você tenha se tornado especialista em parecer forte, em aparentar paz, mesmo quando a tempestade rugia por dentro. Mas chega um dia em que até isso cansa. Chega um momento em que o esforço para parecer bem dói mais do que encarar o próprio caos. Uma dor diferente, não do que se sente, mas do que se finge não sentir. É nesse ponto que o silêncio, aquele mesmo silêncio que antes causava pânico, começa a parecer mais sincero do que qualquer performance. Você para de correr atrás de soluções rápidas, de fórmulas mágicas, de personagens bem construídos e simplesmente silencia. Não porque encontrou a resposta, mas porque cansou de fugir dela. Há uma exaustão que não vem da dor em si, mas do constante fingimento de superação. Uma exaustão espiritual, emocional, somática. Como se o corpo dissesse, não consigo mais sustentar essa máscara. E quando a máscara cai, nasce uma nova possibilidade. A de existir sem precisar provar nada, sem precisar convencer ninguém, sem precisar esconder o caos. Nesse silêncio novo, a alma começa a respirar. A frequência muda. O corpo relaxa, o olhar suaviza e algo em você sussurra. Agora sim, posso começar. A mente ferida quer respostas imediatas, exatas, definitivas, mas a alma quer espaço, quer escuta, quer perguntas profundas que abrem caminhos em vez de fechá-los. Talvez você tenha percebido que as soluções que procurava eram muletas, que o como resolver isso se tornou uma armadilha, que a obsessão por clareza impedia você de sentir o mistério do seu próprio processo. Neville Goddard dizia que tudo começa com uma imaginação viva, mas essa imaginação não floresce no controle. Ela nasce quando você entrega, quando solta, quando permite que o invisível te toque. A pressa por curar, por entender, por transformar, pode ser só mais uma tentativa de escapar de si, de apressar um processo que exige raízes, tempo, escuro, silêncio. E então surge uma nova pergunta. Uma pergunta que não exige resposta imediata, mas que ecoa fundo, e se não for sobre melhorar, mas sobre lembrar quem eu era antes de aprender a me esconder, essa pergunta não resolve nada, mas revela tudo. Revela a dor do esquecimento, a saudade da essência, a ausência de si. E nesse ponto, você já não busca mais atalhos. Busca presença, busca verdade, busca o que pulsa, mesmo quando ainda não faz sentido. Há uma intuição que não grita, apenas insiste. Ela não vem como certeza, mas como uma vibração sutil, um desconforto que se repete, uma vontade que não passa, uma sensação sem explicação de que algo precisa mudar. Não há provas, não há garantias, mas há um saber silencioso, e esse saber mora no corpo. É o corpo que sente que já deu, que esse lugar, essa relação, esse hábito já não pertence. É o corpo que começa a dizer, não quero mais me abandonar para ser aceito. Mesmo que a mente duvide, mesmo que o medo tente impedir, existe algo mais profundo sussurrando. Agora é seguro começar. E esse é um sinal, um dos mais claros, quando a mudança não vem de uma crise externa, mas de um impulso interno. Quando você sente, sem saber porquê, que não dá mais para viver como antes. Esse é o início da reconexão. Não uma reconexão para consertar, mas para integrar, para acolher partes suas que estavam esquecidas, para abraçar vozes internas que foram caladas, para permitir que memórias escondidas respirem de novo. Não é sobre virar outra pessoa, é sobre voltar para si. Não é sobre construir algo novo, é sobre lembrar o que sempre esteve aí, esperando por você. A verdadeira prontidão para a cura não se anuncia com fanfarra, ela não chega com certezas, nem com finais felizes. Ela chega no corpo, nas pequenas negativas silenciosas, nos limites que começam a surgir, nos nãos ditos com firmeza, nos sim sussurrados com receio, mas com verdade. É o corpo quem primeiro diz, isso não ressoa mais, mesmo quando a mente ainda hesita. Como diz Gabor Maté, curar não é tornar-se perfeito, é tornar-se inteiro. E talvez você já esteja nesse caminho, mesmo que ainda não pareça. Como o solo fértil que parece inerte, mas que guarda no escuro a semente de algo novo. É ali, no aparente vazio, que a vida começa a germinar, silenciosamente, profundamente. Joe Dispenza nos lembra, quando você começa a viver como se a transição
transformação já estivesse em curso, o cérebro e o coração entram em coerência e o corpo começa a reconfigurar sua própria biologia. O que parece caos pode ser o início da reintegração. Estar pronto não é sentir-se pronto. Estar pronto é parar de esperar estar pronto e apenas começar a sentir. Sentir é o primeiro passo, o mais verdadeiro, o mais sagrado. E talvez, sem saber, você já esteja caminhando. Se este vídeo trouxe algo para você, conte nos comentários. Sua jornada pode inspirar quem ainda não se atreve a aparecer. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho. E nunca se esqueça, a sua vulnerabilidade é a sua maior força. Ser humano é sentir, e sentir é, afinal, o primeiro passo rumo à liberdade verdadeira.